O Salgado não teve a dignidade e a coragem, em momento algum, numa derrota do Vasco, de ir lá botar a cara para justificar, para conversar, para planejar alguma coisa. Ele nunca fez isso. Em todo esse tempo que ele está lá como presidente do Vasco, ele nunca fez isso. Ele praticamente nunca participou de uma coletiva. O Eurico não. Ia lá e botava a cara. Tinha dignidade, tinha hombridade para fazer isso. O que o Salgado não tem. Não fez. E agora se esconde, arranjou um jeito de se esconder oficialmente atrás da 777. Essa é a observação que eu queria fazer. E isso, meu caro Ginoel, só para complementar o que você está falando, virou meio que um modus operandi hoje em dia. Né? O Eurico, ele botava a cara, e evidentemente que ele tinha desgaste. Porque o Vasco não vai ganhar sempre. O Vasco ganha, empata e perde. O Vasco ganha um campeonato. Você não vai ganhar a maioria dos campeonatos. Pelo contrário, normalmente qualquer clube do mundo vai perder a maioria dos campeonatos e vai ganhar. Se você ganhar 1 em 5, 1 em 6, 1 em 8, 1 em 10, às vezes você fica 2, 3 anos sem ganhar. E ele botava a cara o tempo todo. Então, o que acontece? É uma figura desgastada. Por quê? Porque ele botava a cara o tempo todo, trazendo para ele. Mas por que ele trazia para ele? Ele trazia para ele para deixar os jogadores à vontade, tranquilos, ao mesmo tempo que ele podia cobrar dos jogadores. Eu estou assumindo isso aqui, vocês vão lá. Esses caras, eles pensam o seguinte: a derrota não nos pertence. A derrota é deles. E quando ganha, quando tem alguma coisa, realmente é muito competente e tal. Então esse é um problema do modus operandi do Vasco sem o Eurico. Que antes, lá atrás, outros faziam, como o Eurico, não da mesma maneira, com a mesma competência que o Eurico, mas outros faziam, dava cara, etc. Esses caras não dão a cara para nada. Pelo contrário, eles fogem à responsabilidade. Eles justificam qualquer tipo de fracasso com alguma coisa, uma matéria que sai 2 dias depois no lugar amigo, uma desculpa qualquer, e não é assim. Então o futebol, para quem vai gerir futebol, para quem realmente se preocupa com o clube e vai gerir futebol, é desgaste, você se desgasta, porque você está lá com a sua cara, todo dia, independentemente do resultado, você tem que resolver problemas, você tem que ver isso, aquilo, é o salário do atleta, é a premiação, é o dinheiro que falta. E aí, você, dando a cara, você ganha respaldo. Por que as pessoas, os jogadores, ex-jogadores, a maioria esmagadora gosta do Eurico? Porque eles sabiam o seguinte: nós estávamos devidamente protegidos com ele lá. Nós estávamos, havia costas quentes, porque ele botava a cara e blindava o elenco. E isso é fundamental. E as pessoas não conseguem entender isso. E os que já entenderam, cinicamente, falam: tudo bem, mas eu vou me desgastar. Eu vou fazer isso, mas eu vou ter problema. Porque a cobrança vai vir em cima de mim. Se a cobrança vier em cima do goleiro, do gerente de futebol, do preparador físico, do treinador, do zagueiro, do centroavante, para mim é muito mais confortável. Então, numa situação como essa, por exemplo, a torcida do Vasco começou a falar mal agora, recentemente, o Raniel fez uma partida muito ruim, falou mal do Raniel, como no outro jogo falou mal do Edmar. O que o Eurico faria? Ele pegaria e diria: não, isso aqui tudo a culpa é minha. Aí todo mundo, viu, esse cara aí que contratou, tá certo, a culpa é dele. Só que ao mesmo tempo que ele tá dizendo que a culpa é dele, ele tá blindando os atletas. E ele pode chegar e dizer: não me faça mais uma partida dessa que você fez. Eu tô lá fora apanhando. Mas é para você aqui dentro jogar. É para você aqui dentro ter mais responsabilidade. E é assim que você consegue não só ganhar o elenco, como fazer com que o elenco produza. Isso tá longe, mas muito longe de ser pensado por qualquer um deles. Isso não passa pela cabeça deles. E esse é um grande problema que nós temos no futebol do Vasco. Fala aí, Sérgio. Olha aí, ó. Rodrigo Lamos trazendo Freud para a nossa live. Olha aí. Tem uma coisa freudiana aí, ó. Eurico era como o pai primervo e a torcida como um filho que quer se afirmar, matando o pai e desposando a mãe. Totem o tabu. Torcida mandando no destino do Vasco. A torcida vendeu sem querer ler o contrato. Edipianamente, é o complexo de Édipo, né? Edipianamente, tomou o Vasco, aí deu nessa tragédia, que sempre acontece quando filhos desposam suas mães após parricídio. Aí
Rodrigo Lama. Não, é o resumo do Tottenham Tabu. E eu falei, é engraçado, eu escrevi sobre isso no livro do Eurico. Em determinado momento eu falei sobre isso, sobre o Tottenham, o Eurico ser o Tottenham da torcida. Porque, na verdade, como ele se expunha muito, ele criava um sentimento de raiva por parte de muitos. Viu? É ele. Só que ele fazia isso de propósito. Ele cansava de falar, ele cansa, né? Ele cansava de falar a história da Mercosul, da virada da Mercosul. Estava 3-0 para o Palmeiras. Não é que vai acontecer toda hora, mas você tem que fazer com que seja possível acontecer. Estava 3-0. Ele chamou o jogador e falou que acreditava em todo mundo. Entrou no gramado sozinho lá do Parque Antártico. Todo mundo vaiando. Ele foi devagarinho. Todo mundo xingando todos os nomes. E a torcida aqui no Rio, viu? Esse cara lá, Globo botava, né, a imagem dele, olha lá, esse cara aqui, é ele o problema. Então, os jogadores entraram em campo, tá tudo em cima dele, não tá em cima da gente, vamos jogar futebol. E aí conseguiram o resultado. Não é que consegue sempre, mas isso é importante. Então, quando as pessoas não entendem, porque não dava certo sempre, às vezes o Vasco perdia. Eu me lembro que muita gente, o Eduardo Magalhães já estava no casaca nessa época, muita gente ficou muito irritada com o Eurico, porque em 2004 ele virou e falou, porque eu já mandei trazer o chope para comemorar o título. O Vasco tinha perdido o primeiro jogo, o Flamengo 2-1, no segundo jogo tinha ganhado por diferença de um gol para ir para pênalti, ou dois para ser campeão. O empate era do Flamengo. Eu já comprei. Aí, porque é soberbo. Não, ele estava motivando a torcida do Vasco a ir ao estádio, porque senão o Flamengo ia engolir. Ele viu que o Vasco perdeu o primeiro jogo, o Flamengo estava com vantagem grande, o Flamengo tinha um time relativamente melhor, o time era parelho, mas o Flamengo tinha um time um pouquinho melhor. E aí, não, então eu vou ter que me expor para que a torcida do Vasco acredite que ela... E é isso. Mas é uma situação que você se desgasta como dirigente. E aí as pessoas, viu, a culpa é dele, é porque isso, porque aquilo. Por quê? Porque aí eles olham, esses torcedores, eles olham o horizonte e falam assim, bom, quem mais fez isso? Ninguém. Sabe o que é? Ninguém era tão bobo igual o Eurico. Não, é porque ele estava raciocinando muito na frente dos outros. Só que aí é o seguinte, o sentimento tem que ser pró-Vasco, mesmo que em detrimento de si. E aí, vocês me desculpem, precisa ser muito macho para tomar esse tipo de atitude. Macho não é macho no sentido. O macho que eu estou dizendo, eu quero falar palavras mais pesadas, né? Não fica macho mesmo, mas não é exatamente. Coragem. Muito corajoso. É corajoso, talvez. É mais que corajoso, destemido, enfim. Mas é isso. Precisa ter muita força interna, muita percepção daquilo que representa e muita percepção do que é mais importante. Que o mais importante é o Vasco. Se vocês imaginam que as brigas que o Vasco teve foram porque o Eurico foi uma coisa para ele, não, era por causa do Vasco. Várias brigas era por causa do Vasco, era pro Vasco ser tricampeão carioca, era pro Vasco ser campeão brasileiro, que saía todo mundo xingando, ele não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia inverter a tabela, tudo ele podia porque estava dentro do regulamento. É a situação da invasão do campo, porque quer que o árbitro dê o desconto, os acréscimos, é a situação como houve lá da Mercosul, de não deixar o Vasco jogar com as partidas encavaladas, Mercosul Campeonato Brasileiro, é botar o Edmundo para jogar julgamento no sábado à tarde, é dizer que São Januário cabe 40 mil pessoas para poder jogar a final da Libertadores em casa. E uma atrás da outra. É brigar na federação. Agora, isso tudo causa desgaste. Mas quem se beneficia com isso? O Vasco. Porque o Vasco tem condição de ganhar mais títulos, o Vasco tem condição de ter mais possibilidades. O Vasco foi para a Libertadores em 2017 com salários atrasados. Mas por quê? Porque ele ia ao vestiário e dizia, vocês estão com salários atrasados. Eu não vou conseguir pagar agora, a gente está em processo eleitoral. Vamos ver se ano que vem eu consigo resolver no começo do ano, evidentemente esperando que ganhasse as eleições, mas tinha bicho todo jogo. Arrumava-se um jeito de ter bicho todo jogo. Você tem que buscar trazer para o elenco confiança, certeza de que ele está protegido.
Aquela discussão lá em 2015, o Vasco dá uma campanha péssima, o Vasco dá uma virada no meio do campeonato, que só se não fosse as arbitragens, o Vasco teria passado longe da segunda divisão naquele segundo turno, do meio para o final do segundo turno. Como é que começa isso? As pessoas não lembram. O Vasco tomou de 6-0 do Internacional. 6-0 do Internacional. Aí, os jogadores foram pro hotel. Que era o hotel ali no centro da Lapa, por ali. Voltando do Sul. Houve meio com um corredor polonês lá da torcida organizada, e um deles foi lá e deu um tapa, fez uma coisa assim. O Eurico soube e tomou as atitudes para dizer, não, jogador, ninguém toca em jogador do Vasco, ninguém mexe o jogador. E tomou todo tipo de atitude, que o elenco pensou, porra, acabei de tomar a goleada que eu tomei. Esse cara agora está se indispondo com todo mundo para nos proteger. E é assim que você consegue ganhar o elenco dá um pouco mais. Porque ele sabe, esse cara está de fato tomando uma atitude porque ele tem um sentimento de Vasco que nós temos que de alguma maneira absorver aqui. E aí saem jogadores que de repente o Rodrigo é um grande representante dessa questão com o Flamengo. O Rodrigo não sabia disso quando ele entrou no Vasco. Ele entrou no Vasco em 2014. Mas ele descobriu isso a partir do momento que ele começa a perceber que o dirigente maior do clube tem nisso uma coisa muito forte, muito importante, e que dá a ele toda a força, que dá a ele toda a retaguarda. E isso é de fundamental importância. E vocês acham que isso ocorre nesse Vasco do Salgado, que ocorria no Vasco do Campelo, que ocorria no Vasco do Roberto Dinamite? Claro que não ocorria. E não ocorria antes do Eurico entrar na gestão imediatamente anterior. Mas com ele fez diferente. Ele trouxe tudo para ele. Agora, é desgastante. E a maioria prefere não se desgastar. Exatamente. Aqui, ó, Fabrício Amaral é profissional, sai profissional e ninguém fala nada. Muito menos justifica. Profissionais no Vasco são lançados à própria sorte. Maganha, deixa eu contar uma história aqui rápida, para que as pessoas entendam qual era o comportamento do Eurico, que essa eu me lembro perfeitamente. O Vasco ia ser campeão, e foi campeão invicto, aí empatou com o americano em São Januário. Naquele dia seria campeão, mas não ganhou, empatou, e acabou sendo campeão. E o treinador do Vasco, entende? Ia sair pela social. Mas havia um grande número de torcedores dessas torcidas organizadas aí, querendo agredir o torcedor, o treinador. Pois olha, quando o Eurico percebeu o que estava acontecendo, o Eurico saiu pela porta principal da social, foi de encontro aos torcedores, entendeu? É isso que o Sérgio está dizendo, do blindar. Foi de encontro aos torcedores com atitude de macho, entendeu? Não é atitude de decidir coisinha com pijaminha de seda dentro de casa, participando de reunião do Conselho Deliberativo. Não é ir para uma solenidade do Vasco de bermudinha. Não, atitude de macho. O Eurico foi lá dentro dos caras, discutiu e amenizou os caras e dissimulou. O treinador pôde sair porque o carro dele estava naquele estacionamento lá de frente. Entendeu? Então, isso aí eu vi com esses olhos que a terra não vai comer porque eu vou ser cremado. Mas, né? Então, acontece o seguinte, que você não vê, eu estou fazendo parâmetro em relação a esse rascunho maldito, amaldiçoado do tal do Salgado. Entendeu? Esse bruxo do inferno. Então, não tem que ter, como alguém disse, tem que ter a coisa roxa para fazer isso. Não é de pijaminha de seda e de bermudinha para ir para uma festa, uma comemoração do Vasco, não. Tem que ser macho. E eu não vi isso no Salgado em momento algum. Vejo ele escondido o tempo inteiro e agora arranjou. Agora, então, ele escondeu-se de uma maneira muito mais covarde e vendeu a alma do Vasco.